Lucas capítulo 18, verso 35 até o 43. Graças a Deus. Não quero estar meditando com você sobre teologia culpabilizante ou talvez a doutrina das últimas coisas dentro da área da escatologia, não. Mas quero falar sobre a nossa fé. Quando revelamos a nossa fé, o poder de Deus se manifesta. Amém? Quando revelamos a nossa fé para Deus, quando manifestamos a nossa fé para Deus, quando declaramos a nossa fé para Deus, o poder dele se manifesta. E é isso que vamos ler nessa passagem. Lucas 18, 35 até o 43. Ouça com atenção. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, que eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém. Pode se assentar na presença do Senhor. Graças a Deus, aleluia, por essa palavra. Irmãos, a presença de um mendigo, principalmente do lado de fora dos portões da cidade de Jericó, numa estrada trilhada por peregrinos que iam em direção a Jerusalém, não era uma cena incomum naqueles dias, era muito comum isso, era uma cena muito comum. E os evangelhos, inclusive de Mateus e Marcos, apresentam no capítulo 20 e no capítulo 10, respectivamente, essa experiência que Jesus teve com este cego, que nós lemos aqui em Lucas. Lucas fez um relato, uma pesquisa, era médico, historiador, e ele escreveu este evangelho. E Mateus, ele traz uma diferença, que no texto do capítulo 20, ele fala que são 2 os cegos que foram curados. E é bem provável que pelo fato de um deles tomar a palavra e se destacar, Marcos e Lucas não mencionam o outro. Porém, Marcos faz um registro e traz uma informação que para nós é também importante. Ele menciona que o cego se chamava Bartimeu, no capítulo 10, filho de Timeu. O que chama atenção no texto, quando a gente lê, é que Marcos relata essa questão familiar e parece que sua família, o seu pai, não tinham recursos para mantê-lo. Por isso Bartimeu mendigava à beira da estrada. E a vida deste cego estava para mudar naquele dia, como nós já lemos, mudar completamente. E Lucas nos fala por que isso foi possível. No capítulo 1, verso 37, Lucas nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Principalmente quando uma pessoa revela a sua fé para o Senhor, como fez este cego. E não foi apenas uma demonstração de solicitar uma cura ou de uma solução para um problema. Bartimeu revelou muito mais coisas para Jesus, por isso aconteceu o que aconteceu, e isso traz algumas lições que eu quero compartilhar com você. E tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com as nossas necessidades, e eu creio que esta reunião é uma reunião especial para isso. O Senhor pode alcançar você. Eu não sei se você percebeu, nós não estamos aqui cantando os hinos com os músicos, com a equipe de louvor ministrando a adoração a Deus, apenas com músicas de autoajuda ou coisas desse tipo, mas todas as letras
que nós cantamos falam de um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é presente, um Deus que é real, um Deus que pode nos abençoar, e Ele está aqui, depende apenas da nossa fé. Amém? Muito bem. Essa afirmação de Lucas, irmãos, do verso 37 do capítulo 1 de Lucas, que diz que para Deus nada é impossível, foi o anjo Gabriel que fez diante de Maria. Quando o anjo, e Lucas registrou isso, quando o anjo trouxe a mensagem para Maria de que Jesus iria nascer do seu próprio ventre de uma forma sobrenatural. E para reforçar, o anjo lhe diz essa palavra e diz ainda mais, que sua prima Isabel, que era estéril e que já era de idade avançada, já estava de 6 meses grávida. Isso tudo para desfazer aquele opróbrio que existia naquela época, que era aquela grande desonra pública, quando a mulher não podia dar à luz. E Isabel, pela fé, estava já no 6º mês abençoada pelo Senhor. Amém? Isso é um milagre de Deus. Mas eu quero refletir com você as lições que este cego Bartimeu traz para nós. Primeira coisa que nós vemos no verso 35 é que ele está sentado à beira do caminho. Não estava seguindo viagem com os peregrinos, como aqui a Bíblia nos relata, mas estava sentado à beira da estrada. Essa questão do estar sentado provavelmente revela uma coisa para nós. Ele já tinha desistido de todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida, pois para ele não havia mais esperança. E por isso então buscava apenas sobreviver e estava ali mendigando e vivendo e esperando viver das esmolas que ele receberia. Esse não é um padrão, irmãos, de vida dado por Deus. Deus não criou o homem para ser assim, mas a Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, de forma física, mental e moral perfeito. Porém, a Bíblia fala que Deus jamais sufoca o direito do livre-arbítrio, a livre escolha dada ao homem, mas um problema aconteceu quando Adão e Eva fazem uma escolha e menosprezaram a orientação dada por Deus. E Adão e Eva não guardam a palavra de Deus em seu coração, e a dúvida faz com que aquilo trouxesse um problema na vida deles, e aquele que foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, agora estava com a sua vida desfigurada. E hoje nós vemos tantos problemas, irmãos, tantas desfigurações neste mundo por conta disso. Deus, quando falava com Adão, disse assim: maldita será a terra por tua causa. E quando ele disse isso, irmãos, o caminho que eles escolheram, o casal escolheu lá no Éden, não trouxe apenas problema para eles, mas além da perda da comunhão, conhecimento mal, separação da palavra da vida, e estado de vida mortal, a perversão moral, da natureza moral, o corpo sujeito à corrupção, começaram a envelhecer. E esse padrão não é o padrão que Deus criou para o homem, para nós. E é por isso que a gente vê Bartimeu, este cego, também numa situação como essa, e vemos tantas necessidades e problemas, mas este não é o padrão que Deus planejou para nós como homens, como seres humanos, como aqueles criados à sua imagem e à sua semelhança. E quando a gente vai lendo esse texto, há lições que eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, no verso 36 e 37, acontece algo espetacular na vida deste homem, ou deste moço, o Bartimeu. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, como nós lemos. E alguém disse para ele: olha, Jesus está passando e uma multidão estava acompanhando. A partir daquele momento, irmãos, ele percebe e reconhece que a melhor de todas as oportunidades da sua vida tinha chegado. Amém? Isso é muito importante para nós, porque o que define uma vida de sucesso e de prosperidade em todos os sentidos, seja na questão material, espiritual, profissional, conjugal, em todos os sentidos da nossa vida, serão sempre as nossas escolhas. E isso é muito importante.
E quantos problemas surgem, irmãos, e quantas necessidades surgem, e quantas dificuldades aparecem quando decisões erradas são tomadas. E muitas são as consequências que aparecem. Perdas materiais, perdas familiares, relacionamentos que se quebram, separações, envolvimento com tantas coisas que destroem a vida do homem e surgem os problemas emocionais, a falta de paz e até mesmo feridas começam a atingir a alma do ser humano. E com estas escolhas, irmãos, é o caminho que o homem vai trilhar se ele estiver não optando por fazer outra coisa. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus 10, 23 para nós: apeguemo-nos à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Ele é fiel para nos abençoar. E é isso que este cego está buscando, não apenas a solução para o seu problema. No verso 38, a Bíblia fala aqui que ele decidiu não perder aquela oportunidade e toma um novo posicionamento. Esse é o apelo que eu faço a você, pois é a primeira lição que este cego dá para mim e para você. Nós precisamos nos posicionar. E ele começa a gritar chamando Jesus, como diz o texto. E ele usa um termo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usa uma expressão, irmãos, que não é comum, é uma expressão messiânica que para se dirigir ao Senhor. E ele revela com isso, nessa atitude, que ele reconhecia quem era Jesus de forma muito mais clara do que muitas pessoas que tinham a bênção da visão física. Isso era muito importante. E Jesus começa a perceber isso. Há um cântico bastante antigo, irmãos, me perdoem eu falar isso, bastante antigo, né? Talvez eu diga assim, não é da minha época, mas é assim, né? Eu lembrei quando estava meditando sobre essa palavra, chamado Bem Supremo, é o título deste hino. E o hino começa dizendo assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Nós precisamos, irmãos, conhecer Jesus a cada dia, não apenas de ouvir falar dele, mas de andar com ele, para sermos abençoados. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você, que Bartimeu assume, e que eu e você precisamos assumir, que é um novo posicionamento na nossa vida. E no verso 39, a Bíblia revela que os que iam adiante, a multidão, repreendiam este cego para que ficasse quieto. É uma coisa interessante, porque a oposição se levanta, e sempre haverá oposição. Essa é uma grande verdade. E do mundo, do inimigo, das trevas, e a oposição se levantou, mas não conseguia impedi-lo. Veja bem, por quê? Porque ele não conseguia ir até Jesus sozinho. E por isso então ele começa a gritar mais alto ainda. Essa é a segunda lição que Bartimeu nos ensina, quando ele revela para nós que a persistência e a determinação reforçam para nós só uma coisa: que a declaração que Jesus fez de tudo aquilo que precisamos para ser bem-sucedidos em todos os sentidos da nossa vida, já tinham sido prometidos para nós. As bênçãos e as provisões de Deus estão disponíveis para todo aquele que pedir, para todo aquele que buscar, para todo aquele que bater. Mateus 7,7. Muitas vezes nós não estamos nos exercitando nessa orientação dada por Jesus, ainda que ela se direciona mais para a oração, mas tem a ver com essa questão de nos posicionarmos e persistirmos em buscar a Deus. E nesse mesmo capítulo 7, o versículo 11, a Bíblia nos diz assim: se vocês, apesar de serem maus, Jesus continua naquele texto dizendo assim, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está lá no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Eu estou provocando você nessa tarde a colocar tudo no altar de Deus hoje.
Amém? A bênção de Deus está à nossa disposição. E aqui no verso 40 acontece algo tremendo, quando a Bíblia diz que Jesus ouve e não fica alheio àquele chamado. Ou seja, se eu chamar e se você chamar, Jesus não estará alheio. Creia nisso. Ainda que você não o veja com os teus olhos naturais, creia que Ele não estará alheio. E Jesus então para. E Jesus diz para algumas pessoas: tragam aquele cego até aqui. E Marcos faz um registro para nós. Eu não li Marcos, estou citando os 3 evangelhos que mencionam o mesmo fato, para tentar sintetizar tudo para você. Mas ele deixa para nós algo muito importante. Ele menciona que quando Bartimeu foi levado, a primeira coisa que ele faz é deixar a sua capa. Ele abandona a sua capa. E essa é a terceira lição para mim e para você. Ou seja, a capa, além de ser uma identificação, irmãos, ela servia como abrigo, como cobertor para aqueles que eram os cegos da época. E ele cria que Jesus mudaria a sua vida e ele não iria mais precisar dela. E por isso estava deixando a sua capa para se entregar ao Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós. Creio que não é por acaso que você está no encontro de vida hoje. Há um encontro de vida para você com o Senhor hoje aqui. Amém? E eu louvo a Deus por isso. E você pode deixar no altar dele todos os fardos e pesos, fazendo uma comparação com esta capa de Bartimeu, e deixar nos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque com essa atitude nós vamos demonstrar que precisamos dele, cremos nele, e ele está pronto para nos abençoar. E o verso 41, a Bíblia fala que Jesus percebe essa atitude. Jesus percebe a atitude de Bartimeu, ou deste cego, e lança um grande desafio que mudaria a sua vida. Agora eu quero pedir toda a tua atenção para mim aqui. Jesus lança um desafio diante dele. E parece que o que Jesus vai fazer é muito óbvio, até mesmo sem sentido. Mas Jesus lhe faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Não parece óbvio? Obviamente, se lermos com bastante atenção no texto, e você prestou atenção, ele clamava por misericórdia. Mas Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Se Jesus parasse diante de você, se Jesus parasse e te desse atenção nesse momento, e dissesse para você: o que você quer que eu te faça? Qual seria o teu pedido? A primeira coisa que eu vou dizer para você é que Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua o mesmo, porque Deus te ama e quer ver você ricamente abençoado. Amém? E isso é muito importante. E no verso 41, o cego revela para Jesus o que ele quer. Jesus, eu quero ver. E quando Jesus ouve isto, a Bíblia revela que, obviamente, Bartimeu buscava a cura da sua cegueira, mas no seu coração ele já via o Senhor. E Jesus percebe isso. E nós podemos ver muitas coisas nessa vida, irmãos. As coisas boas e as coisas ruins. As verdades de Deus e as mentiras do diabo e deste mundo. Basta apenas você decidir e escolher. E eu quero usar um exemplo aqui para reforçar isso que eu estou falando, lá de Juízes, capítulo 16, o verso 21. Quando a Bíblia menciona que a primeira coisa que os filisteus fizeram depois que prenderam Sansão foi furar seus olhos. Por que os filisteus furaram os olhos de Sansão? Para mim, irmãos, isso não está na Bíblia, é uma conclusão que eu tiro para mim mesmo, que Deus permitiu
que furassem os olhos de Sansão, pois ele era um juiz de Israel. Ele governou Israel por 20 anos, irmãos. E a Bíblia conta sobre esse fato, e para mim isso significam duas coisas. A primeira delas é porque Sansão, no seu coração, já tinha rejeitado o Senhor, quando perde a sua visão espiritual, porque Dalila era a única visão que ele tinha até então. Esse é o primeiro motivo. Por isso eu disse, nós podemos ver coisas boas ou coisas ruins. A escolha é nossa. E o segundo motivo que Deus permitiu, na minha conclusão, é para que Sansão voltasse a honrar a Deus, que estava sendo blasfemado pelos filisteus diante do seu Deus Dagon. E principalmente porque ele precisava também recuperar a sua visão espiritual. Porque ele havia perdido o que Deus lhe tinha dado como bênção do voto do Nazireu que seus pais fizeram. Então tudo isso tem a ver com essa questão de nós vermos, irmãos. Nós precisamos ver. E o verso 42, a Bíblia revela para nós que Jesus, quando percebe a fé deste homem, ou deste moço, quando Jesus percebe o que estava em seu coração, a Bíblia diz que teve misericórdia dele. E lá em Mateus diz que Jesus toca nos olhos dele. Aqui em Lucas não diz isso, mas lá em Mateus diz que Jesus toca e faz uma afirmação surpreendente diante daquela multidão. Ele diz assim: a tua fé te curou. Ou do grego, se você for procurar, o termo é salvou também, curou e salvou. Do que é que Jesus estava falando? Além de ele dizer isso, ele revela, como diz Lucas aqui para nós, recupere a visão, Jesus fala. É a segunda coisa que Jesus fala, recupere a visão. E a primeira questão é que Jesus revela que este cego tinha recebido a salvação, além da cura física. E o autor aos Hebreus chama a nossa atenção para isso, porque a cura física veio, mas por uma questão que Jesus tinha percebido que estava naquele moço. E é o que Hebreus 11:6 fala para nós: sem fé é impossível agradar a Deus, pois importa, veja bem, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bartimeu tinha jogado a sua capa fora e disse: eu vou contigo, Jesus. E ele foi. Num primeiro momento ele é levado por alguém. Perceba isso, que alguém leva Bartimeu até Jesus. E quando acontece isso, então no verso 43 a gente percebe que a Bíblia diz assim: imediatamente ele começa a ver. Imediatamente a Bíblia diz que ele recupera a sua visão. O milagre veio instantaneamente, porque o milagre da salvação já estava acontecendo dentro do seu coração. Isso é muito importante, irmãos, porque revela a fé que este homem estava mostrando ao Senhor Jesus. E agora ele não precisava mais ser levado por alguém, por ninguém, mas agora com as suas próprias forças, diz o verso 43 aqui, que ele começa a seguir a Jesus e a glorificar a Deus. Ele não queria apenas a cura dos seus olhos, virar as costas e dizer para Jesus: muito obrigado. E eu vou falar para você que esse é o evangelho que hoje está sendo pregado. Ele faz parte de uma das teologias radicais do século 20, que prega pura e simplesmente uma prestação de serviço para aquele que se torna um cliente do evangelho, para receber cura, milagres, prosperidade. Mas o Senhor não quer apenas isso para a nossa vida. O Senhor não quer nos prometer apenas isso. O Senhor promete uma transformação de vida. Por isso Bartimeu seguiu Jesus e foi com ele glorificando a Deus. A cura dos olhos foi apenas a consequência.
Era um limitador tremendo diante da sua situação. A Bíblia não diz que tipo de problema havia em seus olhos, se era o cristalino ou se o globo ocular nem existia, enfim, isso não importa. Mas ele estava diante daquele que é o Senhor da vida. E ele, quando recebe a bênção, ele não se conforta em apenas dizer: Jesus, muito obrigado, você é muito bom, eu vou falar de você para todo mundo e vou embora. Não, ele foi atrás de Jesus. Isso faz toda a diferença, irmãos. E muitas vezes nós precisamos revelar a nossa fé e crer no poder de Deus, porque Deus quer manifestá-lo na nossa vida. E a fé vibrante daquele que não era mais cego agora, a Bíblia diz nesse verso 43, que originou louvores e adoração entre todos aqueles que estavam ali junto com Jesus. É o versículo final do texto que nós lemos aqui. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus, adorou a Deus, e toda a multidão começou a glorificar a Deus. Irmãos, a maior demonstração do poder de Jesus Cristo para nós não foi este milagre. A maior demonstração do poder de Jesus Cristo foi ter vencido a morte na cruz, quando ao terceiro dia ele levanta dos mortos. Inicialmente até os discípulos tiveram dificuldade com esta situação, dizendo: mas não pode. Foram lá confirmar, o túmulo estava vazio. De repente ele aparece dentro da sala onde eles estão e diz assim: paz seja convosco. E eles dizem: meu Deus, será que é um fantasma? E Jesus diz: olha, vocês não tenham medo, vejam aqui as minhas cicatrizes, vocês têm algo para comer. E Jesus está entre eles ali, vivo, para confirmar tudo aquilo que o Senhor prometeu em sua palavra. E isso vem de lá do Velho Testamento até o Novo Testamento, nos dias atuais, para mim e para você, essa promessa. Porque Jesus Cristo operou, através dessa vitória, a garantia de uma vida cheia da sua graça sobre a nossa vida, em comunhão com Deus, com vitória sobre toda a necessidade. Basta você e eu clamarmos ao Senhor.